Terça-feira tem análise de fato no Jornal da TVC. Hoje a gente vai falar sobre o temido novo coronavírus no Brasil. Quem está aqui no estúdio comigo é o médico infectologista, Dr. Kenny Colares. O Brasil contabiliza, neste momento, 488 casos suspeitos do novo coronavírus. Desde que começou o monitoramento por aqui, 240 casos já foram descartados e 2 confirmados. O balanço foi divulgado no fim da tarde pelo Ministério da Saúde. Aqui no Ceará são 19 casos suspeitos, desses 18 em Fortaleza. 9 foram descartados. Doutor, boa noite, muito obrigado pela presença. Prazer estar com vocês. Sendo confirmado um caso desse, por exemplo, aqui no Ceará, o que é que muda na rotina da saúde de uma forma geral? Bom, de uma forma geral, à medida que a gente tenha esse caso confirmado, ele tem que ser atendido, tem que ser feito o teste depois de confirmado, são as medidas de contenção, né? Então, que seria, se essa pessoa está com doença mais grave, que é a minoria das vezes, ele vai para um hospital e dentro do hospital vai ter que tomar todos os cuidados para que evite contato e que as pessoas se contaminem. Se ele for para casa, que a maior parte dos casos são pessoas que estão bem, é orientar a família e organizar de uma forma que as pessoas não se contaminem. Nós temos 2 pessoas no Brasil que estão nessa situação e até agora não se mostrou nenhuma em que um familiar ou que alguém mais pegou por essas pessoas. Né? Mostrando que é possível, tomando os cuidados, é possível conter a doença, né? Porque muito se falou dessa questão do contágio muito rápido e de até 3 pessoas no novo coronavírus, né? Que era uma das preocupações. A gente viu aqui, apesar de que esses casos no Brasil foram pessoas que viajaram para fora, voltaram, mas não houve ainda o contágio aqui dentro do país. Nenhuma transmissão local, não foi notificada, nem existe nenhum tipo de indício. Então, aparentemente, a situação está controlada, né? Tem gente condenando também, ou por falta de informação, a questão da quarentena em casa e de quem foi identificado com o vírus, por exemplo. Por que é melhor esse paciente ficar em casa? Bom, é muito importante que essa pessoa, no caso da contenção, como essa doença tem um tempo determinado, curto de duração, de algumas semanas, se a gente consegue fazer que essa pessoa não tenha contato com outras pessoas e não transmita, a gente corta a cadeia, né? Se ela transmitir para essas 2 ou 3 pessoas, vai começando a ficar um pouco mais difícil você cercar quando você tem muitos casos, né? Então a chance é a gente pegar os primeiros casos e tentar, que aliás é uma orientação que é a orientação que vem antes do coronavírus, que a gente não incorpora muito. Se você está doente, se você está gripado, mesmo antes dessa doença, o ideal é que você não vá. Inclusive trabalhar, né? Você não vá trabalhar, ou não vá para aula e etc, etc. Às vezes a gente não cuida, mas essa recomendação não é nova. Mas a gente tem que reforçar novamente, porque mesmo a gripe comum, ela vai adoecer as pessoas e algumas pessoas vão até morrer também, né? Então acho que é uma cultura que a gente aos pouquinhos tem que tomar. Se você está doente, realmente é melhor você ficar em casa e evitar de ter contato com as pessoas, especialmente doença respiratória, né? Que é mais fácil de contágio. Que é mais fácil de contágio. O grupo de risco são idosos e pessoas com doenças pré-existentes. A gente, a população de uma forma geral, aumentando a imunidade nesse momento, previne é uma forma de evitar pegar a doença, por exemplo? Aumentando a imunidade do ponto de vista de hábitos saudáveis, né? Sim, de uma forma geral previne todas as doenças, né? E ou previne todas as doenças, ou uma boa condição de saúde também faz com que às vezes você tenha a doença, mas você consiga controlar a doença sem ficar, né? Então coisas como alimentação, como cigarro, enfim, são coisas que podem determinar se você é mais saudável ou menos saudável. Então, quem tem a saúde mais preservada, a maioria das doenças ela vai tirar, vai conseguir se sair melhor. Tirar né? proveito se faz atividade física, etc, etc. Tudo isso aí acaba deixando a pessoa num estado de saúde que ela tem mais como se proteger, mesmo que ela se infecte, às vezes ela vai conseguir resolver aquilo melhor, né? Esse momento que a gente vive, o senhor classifica que é parecido com de quando surgiu o H1N1 aqui no Brasil, por exemplo? Talvez. Que todo mundo ficou muito preocupado. Isso, talvez seja parecido, né? Sempre que surge um vírus novo assim, fica a grande dúvida qual o potencial que ele tem em termos de causar doença, de causar óbitos e consequências, né? Então tem que tomar as devidas. Acho que talvez dessa vez um pouco diferente, porque o H1N1 ele é uma doença que, digamos, ele já era o vírus influenza, que é um vírus que a gente já que basicamente é a gripe, né? Que é a gripe, que a gente já conhecia melhor, que já tinha uma vacina que não era perfeita, mas existia, que já tinha um remédio que é o Tamiflu, né? Esse é de outra família, então, digamos, era uma novidade um pouco maior
porque não é exatamente um vírus da gripe que se modificou, mas é uma outra família que a gente, digamos, conhece menos, né? Que a gente não tem um remédio ainda específico. Então, essa novidade é um pouquinho maior, acho por conta disso, um pouco mais desse estresse e tal, né? Eu acho que a gente tem que administrar de uma forma que o estresse que a gente faça as coisas para melhorar e não que a gente faça as coisas para piorar, né? Pânico, né? O pânico é um péssimo conselheiro, né? Com toda certeza. Olha, e como toda nova doença que surge, sobram dúvidas e faltam informações. Será que tudo que a gente está ouvindo falar realmente funciona? Confira. Nas ruas de Fortaleza, assim como nas unidades de saúde, já é possível ver algumas pessoas utilizando máscaras de proteção. O motivo? Se proteger do coronavírus. O coronavírus é mais um vírus de transmissão. Ele, infelizmente, vai chegar no Brasil, né? Já chegou e vai chegar. Ainda não se caracteriza uma situação de grande transmissão, pelo menos interna. Atualmente é uma doença de quem vem de locais onde está tendo vírus. Essas pessoas, a gente sabe que, infelizmente, as pessoas, mesmo sem sintomas, existe a possibilidade de transmissão. Pequena, mas existe. E nessa fase que a pessoa não está tossindo, a transmissão ocorre principalmente pelas mãos. Na hora de usar álcool gel ou líquido, é preciso alguns cuidados. O álcool gel, tanto faz o álcool a 70% líquido como o gel. Você põe nas mãos, né? Você coloca nas mãos e você tem, quando usar o álcool gel, no caso aqui eu não tenho gel, mas eu posso fazer a mesma coisa. É passar as mãos, passar entre os dedos, né? O polegar, as unhas, né? E tirar as coisas desse tipo. Se você fizer isso daí e deixar isso, você está higienizado. Obviamente você tem que fazer isso várias vezes no dia. Além do álcool, que tal lavar as mãos corretamente? Esfrega bem, passa em cima das mãos para tirar entre os dedos, tá? O polegar, não esquecer o polegar, tá? Não esquecer o polegar. Tirar entre as unhas, né, para fazer isso daqui, fazer mais tempo se quiser, e a cabeça do dedo, né, e depois se tira a água nessa posição, para que leve carreio para sabão. E como aqui não tem como fechar a torneira, tira essa toalha, certo? Fecha a torneira, certo? E enxuga a mão, como tem que ser feito. Limpar locais como teclado e celular, utilizando lenço e álcool em gel, também podem ajudar nessa prevenção ao novo vírus. E se você está gripado, uma dica é evitar ambientes aglomerados para não distribuir o vírus em outros ambientes. É necessário que essas medidas simples sejam adotadas no dia a dia da população, já que elas previnem não só o coronavírus, como também outros tipos de resfriados. Isso que a gente conversou, inclusive, aqui agora há pouco. O doutor Ivo estava lavando ali a mão, qualquer sabão serve? Sim, qualquer sabão serve. O importante é aquele sistema ali todo, lavar bem. Isso, é tomar cuidado de lavar a mão toda e não apenas fazer... A gente nunca vem para cima, assim, sempre fica né? Na palma, né? É. Máscara, adianta ou não adianta, finalmente? Porque máscara... acabou no comércio aqui de Fortaleza. Muito exagero, né? Muito exagero. A máscara ela é muito útil para quem está com a doença, para quem está cuidando dessa pessoa, para dentro do hospital. Agora, de uso geral, para sair usando em todo canto, em todo local, não tem sentido. A gente falou aqui que o PROCON está de olho para tentar agilizar a situação de que tem viagem marcada, por exemplo. O senhor, enquanto médico, orienta o quê? A pessoa viaja, não viaja? Se puder, realmente deixa para depois? Se for uma viagem que você pode fazer depois tranquilamente, adiar, é muito mais tranquilo que nesse momento está toda essa confusão, né? Mas se você tem uma coisa que é uma coisa importante, uma viagem já marcada, eu não deixaria de fazer. Uma viagem que eu já planejei, que já comprei, já fiz tudo, né? Agora, se for uma coisa eletiva, assim, que você pode fazer sem grandes prejuízos, eu deixaria para viajar depois. Né? A gente está nesse período de chuva agora, é comum as alergias respiratórias, e aí é tudo muito parecido. A gripe parece muito com o novo coronavírus, os sintomas tosse, febre. Quando é que, na sua opinião, o paciente deve, de fato, procurar o serviço de saúde? Bom, nesse momento, a gente ainda está muito focado na questão da pessoa que ou viajou para um dos locais lá que tem uma lista de países que está sempre sendo atualizado, né, que são os países onde a doença está circulando, ou você teve contato com alguém
que está com suspeita da doença, né? Mesmo com suspeita já é bom ficar de olho. Isso. Né? Agora, se a doença chegar e começar a circular, a gente vai começar a ter que orientar as pessoas baseado no que elas sentem e não baseado no contato. Mas, por enquanto, a coisa mais importante é se você ou viajou para alguma região onde está tendo a doença, ou se você teve um contato com alguém que está com sintomas e que viajou, porque ainda não foi dentro do país, nem aqui dentro do Ceará, foi documentada a circulação de uma pessoa para outra pessoa, né? Se isso acontecer, aí as orientações elas vão se atualizando aos poucos, né? Perfeito. Doutor Kenny, muito obrigado, viu, pela presença. Tá bom, grande prazer. Volte sempre aqui. Tá joia.